Em primeiro lugar, a gente tem uma grande concentração de renda, porque a maior massa de brasileiros, infelizmente, como tem acesso a uma educação muito ruim, ela é muito pouco qualificada. E economia, tudo é definido por oferta e procura. Então, como a oferta de mão de obra com pouca qualificação é muito grande, os salários dessas pessoas é muito baixo. Por outro lado, como muito pouca gente tem acesso a muito boa educação no Brasil, a oferta de mão de obra muito qualificada é muito pequena e os salários muito altos. Isso explica a má distribuição original brasileira. Só que aí o Estado entra e piora muito essa distribuição. Em primeiro lugar, através dos gastos, porque dos 15 programas que em 2015 o Brasil tinha, 15 programas chamados sociais, aí o Banco Mundial foi analisar os 15 e descobriu que em 14 tem mais gente nos 20% mais ricos dos brasileiros se beneficiando desse programa do que nos 20% mais pobres. Eu dei o exemplo da Universidade Pública Gratuita, é um desses programas. Recentemente, a gente teve uma medida parecida, que foi zerado o IPI de veículos até 120 mil reais. Veículo 0 quilômetro. Quem compra veículo 0 quilômetro brasileiro, mesmo os de valores mais baixos, é os 5% mais ricos do brasileiro. Então, a gente está subsidiando quem, na realidade brasileira, é mais rico. E essa é a regra no Brasil. Se a gente acabasse com esses programas, a gente liberaria recursos para redução gigante de imposto, equilíbrio das contas públicas e, para completar, a gente poderia reduzir imposto sobre consumo, que é a última forma que a gente aumenta concentração de renda no Brasil. Porque no Brasil, a gente cobra imposto sobre renda, que pode ser tanto de trabalho quanto de investimento, e imposto sobre consumo. O imposto sobre consumo, ele recai mais sobre o mais pobre, porque toda a renda do mais pobre vira consumo. A renda do mais rico, uma parte é poupada. E ela vai pagar imposto de renda, mas não imposto sobre consumo. Como no Brasil o imposto sobre consumo é mais alto que o imposto de renda, o que acaba acontecendo é que o pobre paga mais imposto. Então vamos lá, a distribuição de renda era ruim em função da falta de investimento em educação básica, e isso não está sendo consertado. Em segundo lugar, ela piora, porque o governo gasta mais com o mais rico do que com o mais pobre, e ela piora ainda mais da forma que a gente cobra imposto. Então, se esse governo de fato quer ter uma agenda verdadeiramente social, ele precisa acabar com os falsos programas sociais, acabar com esse excesso de imposto sobre consumo, aí sim ele vai ter impacto. Então, não quer dizer que ele foi eleito com uma agenda para aumentar gastos. Esse é o grande engano. Ele foi eleito com uma agenda para, de fato, encarar os programas sociais. Só que ele não está fazendo isso.